poema de Jorge Ferreira Duque Estrada, Dr. Jorge Ferreira Duque Estrada, Maringá, menina quente. Maringá, menina quente, decidindo num repente uma briga, um tiroteio com facadas pelo meio entre cabras valentões. Maringá dos 1000 peões, derrubando de machado, de foice, de traçador, peroba, cedro, marfim e o cambará todo em flor. Não ficava mato em pé, só o senhor café. Maringá toco na rua, terra crua, da poeira, de barracão, da chuva, bota e da fama, e da lama, e do escorregão. Maringá, terra de gente, que não sendo inteligente, aqui não ficava não. Voltava por esse mundo, levando um cheque sem fundo e um papagaio na mão. Da lua clara e bonita, rolando no firmamento. Silêncio, alguém, um desejo, e a saudade dando beijo na boca do pensamento. Maringá do pioneiro, de além-mar e brasileiro, do tempo que era sertão, lutando por sua glória, escrevendo a sua história com uma enxada na mão. Maringá, moça elegante, rica e bela, petulante, ostentando realeza, já monta na cela inglesa, almoça no grande hotel e só bebe coquetel. Da VASP real voando, do trem de ferro apitando, dizendo adeus ao sertão, subindo em cimento armado, enquanto um toco queimado chora cinzas pelo chão. Maringá, sapato alto, paralelepípedo, asfalto, comarca, turfe, bispado, tu progrediste um bocado. Tudo mudou hoje em dia. Cadeia de alvenaria. Adeus, Maringá Maria. Naqueles tempos atrás, a menina tão catita, cabocla sim, mas bonita, não volta mais, nunca mais. O pioneiro gosta de começar as coisas e começar do nada, né? Por isso que chama. Então, as pessoas que vinham estavam decididas a ficar, sabe? Muitos iam embora, porque a mulher não suportava, era filha de papai e estava acostumado com seus vestidinhos arrumadinhos e quando pisava na terra já era liso, o sapato já, às vezes já sumia no meio do barro. Então,
não é todo mundo que acabou, só porque veio, acabou ficando, não. Alguns foram embora, mas não muitos. Muito poucos assim não se ajustaram com aquele, quando passava, por exemplo, na rua, né? Termina aqui, a rua está ali, quando passava o caminhão, levantava um pó que você não enxergava o outro lado da rua. Então, era para pioneiro mesmo, sabe? Então, uma tia do meu marido veio lá e ela nos convidou a se mudar para cá, para o Brasil, porque o Brasil era uma terra abençoada. Nesse ponto, ela tinha razão. Mas ela morava em Lençóis Paulista, uma cidade velha, mas tinha tudo, tinha luz, tinha água encanada, tinha tudo, né? Mas ela não explicou para nós que a maior parte do Brasil não tinha nem asfalto, não tinha luz em casa, não tinha banheiro, não tinha água encanada. Gente, quando eu cheguei, que depois nós ficamos 2 meses lá em Lençóis Paulista, né? Aí pensamos, puxa, uma cidade assim, que já é velha, só tem 3 donos da cidade, não é para fazer futuro, para fazer fortuna, né? Porque você sai da uma Itália, vem aqui para fazer fortuna, não vem aqui para você ficar aí batendo pé, como você estava batendo pé lá. Aí então, estavam falando em Cambará, viemos para Cambará, mas Cambará nós não gostamos de lá. Aí então chamou o senhor e falou, vai Maringá, Maringá está crescendo agora, a companhia de Itália é muito boa, etc, etc. E viemos para cá. Aliás, antes veio meu marido com os primos. Quando o barracão estava pronto, então ele veio me buscar com meu filho. Meu filho não tinha 5 anos ainda. Aí ele falou para mim, olha, a viagem não vai ser muito boa, porque daqueles trem, e depois vamos ter uma parte de ônibus que também não são muito bons. Mas falei, tá bom, tudo bem. Quando eu cheguei aqui em Maringá, cheguei de noite. Eu não vi nada, escuridão. Só vi a luz de fogos assim na rua, né? Falei, o que é isso? Não tem luz nessa cidade? Ah, ele disfarçou, falou, amanhã você vai ver, amanhã você vai gostar. Tudo bem. Então fomos nessa barracão, que até ele tinha feito um barracão bonito, na frente para trabalhar como oficina. E atrás... tinha feito umas divisões para fazer 2 quartos e a cozinha. O dia depois, eu acordei, primeira coisa, vamos ver Maringá, né? Gente, quando eu cheguei ali no começo, bem assim, paralelo assim, que eu olhei para lá, que é isso? Eu falei, eu nunca tinha visto, nunca tinha imaginado, nunca vi uma cidade nascer. Então tinha barro de um lado, barro do outro, e aqueles tocos de árvore no meio, aceso. Olha, eu senti um baque tão forte, por dentro, que parecia que me se arrebentasse tudo. Ah, mas o que vai fazer? Eu nem chorei, porque acho que não dava nem para chorar. Mas depois eu comecei a pensar, poxa vida, mas não tem água. Em casa, é no poço, não tem luz. Na rua, em casa, não tem banheiro dentro de casa. Mas é uma cidade. Aí o meu marido, tudo entusiasmado, falou assim, mas é uma cidade que nasce, deve ter. A gente tem que sofrer com a cidade. Tá bom, vamos sofrer. É o que nós fizemos, gente, o que nós sofremos não estava no gibi. Agora, uma coisa, eu falei para o meu marido, tudo bem, eu fico aqui, mas eu não puxo água do poço. Mas de jeito nenhum. Eu faço o que você quiser, mas água do poço, não. De manhã, a primeira coisa que você tinha que fazer era lá lavar o nariz, porque aqui estava tudo preto por dentro e preto por fora. Mas faltava tudo. Para nós, luz, água e banheiro era tudo. Eu costumo dizer que quando eu cheguei aqui em Maringá, parecia que eu estava desembarcando naquele filme Uma Vez no Oeste, né? Entrando assim num lugar bem faroéstico, aquelas casinhas de madeira, não tinha nenhuma rua calçada, aquele poeirão danado, e era assim mesmo. Não sei como é que eu tive coragem para ficar aqui, só fiquei porque eu tinha só 21 anos. Se fosse hoje, eu voltava na primeira condução, né? Mas a vida da cidade era assim. Maringá nasceu como se fosse um loteamento dentro do município de Mandaguari, e foi virando cidade aos poucos,
mas muito rapidamente. Aquelas casinhas de madeira foram se espalhando por todo o mapa que já estava pré-traçado pela Companhia de Melhoramentos, e foi sendo casa atrás de casa. A gente, onde estivesse, você estava ouvindo barulho de serra, serrando madeira para fazer casa. E derrubando árvore, as avenidas, como a Avenida Brasil, por exemplo, era cheia de toco queimado, de uma derrubada recente, né? Eu cheguei aqui, Maringá estava com 7 anos, era o primeiro prefeito ainda, com cara de um lugar nascendo. Quando o Duque Estrada chegou a Maringá, já havia cerca de uma década de ocupação, mas era o início da expansão do núcleo urbano, definitivo, fundado oficialmente em maio de 1947. Por que ele veio para cá? A exemplo de muitos outros pioneiros, ele veio fazer a aventura da fronteira. A palavra fronteira tem muitos significados. Ele era uma pessoa de formação universitária, era advogado, também tinha iniciação como dentista, era piloto de avião, tinha uma capacidade empreendedora. Essas pessoas calculavam o seguinte: eu moro numa cidade em que o poder econômico já tem dono, o poder político tem dono, as terras têm dono, então eu vou para um lugar em que as coisas estão para acontecer. E Maringá era um desses locais, e as pessoas viam, movidas por uma certa ambição, e também pela propaganda, que dizia que aqui era uma espécie de terra prometida, um Eldorado. Só que a propaganda não vendia facilidade, é importante lembrar disso. As pessoas tinham que trabalhar para conquistar esse espaço. E como ele tinha uma formação acima da média, ele julgava que ele poderia atingir novas posições. A fronteira, para ele, significava a fronteira da advocacia. Ele foi um dos primeiros advogados de Maringá. A primeira procuração do cartório está em nome dele, o cartório do Esmeraldo Leandro. Havia uma fronteira econômica, ele tinha uma capacidade empreendedora, ele constituiu uma empresa de táxi aéreo, e havia a fronteira política. Ele era um agente político simpatizante da linha do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB, ele era trabalhista, né? Em 57, eu era redator principal de um jornal chamado A Tribuna de Maringá, do jornalista Manuel Tavares. E um dia o Duque Estrada apareceu lá com um calhamaço, umas pastas cheias de fotografias, de recorte de jornal, de folheto, esses panfletos de campanhas políticas, um museu dentro de umas pastas e uns escritos. E ele dizia que aquilo seria um livro, mas que até ele conseguir condição para fazer o livro, ele queria publicar trechos desse material que ele tinha. E combinamos, toda semana ele publicava um capítulo, a metade de uma página de jornal, como aqueles folhetins antigos, né, do tempo do Machado de Assis, de José de Alencar, que eles publicavam romances primeiro nos jornais em forma de folhetins, e depois aquele material era transformado em livro. Assim foi esse livro do Duque Estrada. Ele publicou 3, 4 capítulos na Tribuna. Houve uma repercussão muito grande, todo mundo gostando, uns não gostando, xingando o Duque, e ele dando risada com aquela reação toda.
até que ele conseguiu recurso para fazer o livro e publicou em 61 com o nome de Terra Crua. Mas começou como uma série de publicações no jornal. O coração da narrativa do livro Terra Crua é o conflito entre a Companhia de Terras e o prefeito municipal, Inocente Villanova Júnior. A companhia detinha o poder econômico, tinha uma série de prerrogativas e quando houve a eleição do primeiro prefeito, a companhia bancou um candidato e esse candidato perdeu. Então a transição do mando da companhia para o mando político foi bastante turbulenta, né? O prefeito, como exigia a legislação, foi lançar os tributos de base municipal e IPTU, e a companhia considerava que ela não devia imposto sobre os terrenos que ela não havia vendido ainda. Os impostos deveriam incidir sobre os lotes já vendidos. E se a companhia não pagasse o imposto, a prefeitura ficaria bastante desassistida, já que ela detinha praticamente a totalidade das terras, né, da base do município. Então esse foi um grande litígio. A companhia se assenhorou da Câmara Municipal, articulou a cassação do prefeito, com fatos jurídicos que são controversos, merecem ser estudados em si mesmos, mas havia esse conflito político de base. A companhia com dificuldade de fazer a migração do seu mando para o mando político do prefeito eleito naquele momento. Então foram 4 anos de inaugurais do município muito turbulentos por conta dessa disputa entre a companhia e o prefeito, que quase levou à cassação do prefeito. E aqui nós temos uma espécie de paradoxo, porque a companhia era uma espécie de agente civilizador e cumpriu esse papel de maneira bastante bem sucedida, eu diria, né? Só que nesse episódio, a companhia fragilizou o nascimento da instituição pública, do espaço público, né? Então ela dificultou a transição para um processo civilizatório, se por civilização a gente entender o primado das instituições sobre as pessoas e sobre os agentes privados. Então houve uma ajuda financeira para poder imprimir o livro, porque a gente não se conformava, não dá para ficar o livro nem pela metade, nem sem fazer. Então houve uma colaboração, sabe, para que isso acontecesse, né? Porque não é que indo para Curitiba melhorou a situação financeira dele. Eu acho que houve uma contribuição mesmo, sabe? De várias pessoas. O principal veio interpretativo do livro Terra Crua está traduzido no nome Terra Crua. O que ele quer dizer? O nome significa uma oposição entre uma ideia de civilização e o estágio pré-civilizatório. Daí o adjetivo crua, né? A Terra é crua porque ela ainda não atingiu os foros de civilização. Quando ele chegou aqui, havia essa situação. As instituições estavam sendo formadas. Quando ele sai de Maringá, já havia o município, a comarca, a diocese. Era uma cidade já bem vertebrada na sociedade civil, com a associação comercial, a OAB, que ele ajudou a fundar. Então é um outro momento. Na primeira fase, era comum, segundo ele, que houvesse personagens como jagunços, os chefes de jagunços, que os conflitos fossem resolvidos pela força. E na segunda fase, não, as instituições deveriam prevalecer. Quando ele resolveu escrever o livro, em 1956, ele tinha a percepção de que essa fronteira estava se avizinhando, a civilização estava se consolidando, que homens como ele tinham ajudado a consolidar essa civilização, né, de uma maneira contraditória. Então a percepção dele é de que ele deveria contar a história dos primeiros anos do jeito que aconteceu, de uma maneira crua também, antes que essa memória se perdesse com o tempo. O modelo interpretativo dele é dos filmes de cowboy, dos filmes de faroeste, né? A palavra oeste, quando a gente fala velho oeste, tem o mesmo sentido do Terra Crua. O oeste não é uma localização espacial, o velho oeste. É aquele velho oeste dos pistoleiros que está dando lugar à civilização. Quando está chegando a ferrovia, quando a lei prevalece sobre a violência, quando as pessoas eleitas exercem mando sobre aqueles que querem mandar sem mandato público, né? Então há uma mudança significativa nisso, e o livro procura captar essa dinâmica e contar essa história completamente, com a sua inteireza, com seus conflitos, e de uma maneira, a meu juízo, muito saborosa.
Eu e o Duque Estrada éramos vizinhos. Morávamos um em frente à casa do outro. Eu morava numa casa, ele morava no sobrado. Isso na Avenida 15 de Novembro. Conheci o Duque Estrada através de terceiros. Antes de conhecê-lo pessoalmente, soubera que ele, antes de a profissão de advogado, também exercera, aqui em Maringá, a profissão de odontólogo, uma vez que ele era portador de 2 diplomas, um de odontologia e o outro de direito. Eu acho que em ambas as profissões ele mereceu o destaque que ele pretendia, que ele queria. Esse Duque Estrada era o nosso advogado, que é aquele que escreveu esse livro ali, Terra Cru. Que nem ele falou, falava. olha, Zamponi, quer que te dá um conselho, você não é prático daqui? Mata, não se deixa matar. Uma vez eu até brinquei com ele que ele era o Exupéry de Maringá, porque ele era piloto e poeta. E eu gostava de escrever, ele deu risada daquilo. Mas ele tinha mesmo, era um tipo fascinante. Essas figuras assim que marcam em qualquer lugar onde eles estejam. Ele brilhava na Câmara porque era o único ali que era de fato orador. Os outros sabiam falar. Dava o recado, mas não tinha nenhum orador ali. Talvez o Napoleão Moreira da Silva, que era um pouquinho mais, tinha um pouquinho mais de experiência política, mas o brilho da Câmara era o Duque Estrada, por isso ele era sempre o líder de todas as manifestações. Quanto à atuação do Duque Estrada, posso dizer ele também era um grande orador. E isso ficou demonstrado quando da vinda do Plínio Salgado a Maringá, que era fundador do Partido Integralista Brasileiro. O Plínio Salgado tinha uma fama realmente de grande orador. E eu, por curiosidade, não deixei de ir nesse encontro. Aliás, o discurso foi feito, foi muito aplaudido o visitante, né? Mas em seguida falou o Duque Estrada, até divergindo do que falara o seu antecessor. E no final ele foi muito mais aplaudido do que o próprio visitante. Nos palanques ele era um artista, né? Corajoso, né? Falava que o povo gostava de ouvir. Na sessão de júris ele era um artista, né? Conquistava. E tem uma história que, certa vez, numa sessão de júri, o promotor que estava condenando, ele estava defendendo o réu, e o promotor estava acusando. E o promotor fez uma gozação em cima dele, e todo mundo deu risada, né? Ele ficou quieto. Quando chegou na hora dele falar, ele começou cumprimentando os juízes, promotores, jurados, e ele quis dar uma resposta para o promotor. E falou assim: ontem eu vinha vindo de Londrina, quando cheguei em Mandaguari eu vi um circo instalado numa praça, e parei o carro e tinha um senhor sentado na porta do circo. Aí eu perguntei: ô cidadão, por que o circo está fechado? E ele falou assim: porque não tem palhaço. Aí ele olhou para o promotor e falou: olha aí, um lugar bom para o senhor, né? Circo sem palhaço. Aí todo mundo deu risada, né? Então ele era assim, sabe? Ele veio para fazer a fronteira e, de certa maneira, em 1960 para ele era um esgotamento de fronteira, porque as coisas que ele vinha buscar em Maringá, de certa maneira, já tinham se completado. Ele foi seguir a fronteira em outros quadrantes do país. Ele costumava dizer, no fim da vida dele, que quando o asfalto chegava, era hora de ir embora. Maringá, velho de guerra, do tempo da mata em pé. Picadões, Hotel do Zé. Hotel do Zé, onde os desbravadores se hospedavam, né? Os pioneiros que chegavam aqui, não tinha casa, se hospedavam lá. Infelizmente, a prefeitura não conservou lá. Devia deixar lá, hoje podia ser uma biblioteca. Maringá, velha de guerra, do tempo da mata em pé. Picadões, Hotel do Zé.
João Tenório, derrubada. João Tenório que contratava o pessoal para derrubar a mata, né? Nortistas e peixeiradas, da foice, das machadadas, até peroba gemer e morrer. Suzana no seu hotel, Aníbal no seu quartel, Mar Jardim sorridente, galo cego descontente, galo cego. Maringá à luz da lua, lanternas de escuridão, sem juiz, sem prefeitura, que doçura do tempo que era sertão. Do Juca, seu delegado, Arlindo casamenteiro, só tinha um advogado, era eu, fui o primeiro, de fato foi. Alguém doente, um bom vinho, só ele do Tortorinho. Casa Planeta surgindo, Igreja do Alemão, Cinema do Catanduva, Correio particular, só se falava em milhão. Maringá tão pequenina, cabendo no coração. Hoje cresceu, virou gente, perdeu toda a faceirice, só que fica quem for decente. Desarmado, cretinice, granfino, hipocrisia, Maringá sofisticada, a moça antiga, valente, civilizada. Quem o diz? Um infeliz. Poeta, vereador, sambista, aviador, com mulher estrapalhada. Sou eu, o advogado, Duque Estrada.